povo teixeirense e que servisse de exemplo para quem por aqui passasse ou para quem ouvisse falar da história da nossa cidade. E por isso, desafio alguém dizer que em algum momento da minha vida nessa cidade eu ousei macular a imagem de alguém, de qualquer adversário, viu, Deus? Respeitei e respeito. Porque a política é o debate das ideias. Essa é a grandeza. Temos que discutir. As audiências públicas têm que existir. E muitas. Temos que perder as noites no debate. Porque a democracia, ela vem do debate político, do debate das ideias. E tem que vencer quem pensa melhor, quem é mais inteligente, quem tem as melhores propostas, que unifica o povo. E é por isso que eu cumprimento essa mesa e quero, na verdade, cada um tem uma grande história. E eu teria que abraçar um por um. Por exemplo, comandante Osiris. José bem sabe que a política tem uma força que eu nem parece que a gente não sabe de onde vem, parece que a coisa é sobrenatural, que num determinado momento na vida brasileira instrumentalizaram o que nós temos de mais sagrado, que são as forças armadas para defender o povo, instrumentalizaram para defender interesses de uma minoria e levaram o povo brasileiro a um sofrimento extremo e condição de mais absoluta miséria. E hoje, quando o Brasil sofreu uma transformação que ninguém pode negar depois de Lula, e aqui eu digo para vocês, lutei para construir o meu partido, hoje sou prefeito da cidade, mas tenho lá de meu partido. E Lula fez uma mudança nesse Brasil que orgulha a América Latina e orgulha o mundo. Isso é verdade, não há como negar. E a gente constrói as coisas em cima das verdades, mas as forças ocultas lá nos grandes tribunais querem dizer que é tudo mentira, que é falsidade. Quem são essas forças? Quem são? Por quê? Porque os ricos não perderam nada. Será que é ódio ou pobreza? Não consigo entender. Me parece que a elite escravocrata que conduziu esse país à custa da chibata ainda não percebeu que a abolição da escravatura, por mais cruel que ela tenha sido, ela gerou expectativas para o povo. E enquanto o poder supremo foi sobrevivendo, cá embaixo o fogo foi pegando, as classes trabalhadoras se organizando, e hoje o poder já não se encontra absolutamente nas mãos dos poderosos. Nós também, o povo também tem poder. E é isso que lá, essas forças ocultas, querem instrumentalizar os tribunais para quebrar as nossas referências. Porque o povo sem identidade não tem rumo. E eu sei que o povo brasileiro ganhou rumo depois de Lula, presidente da República. Bolsa Família. Eu sou da política do Bolsa Família. Não para fazer doação, mas isso é um instrumento da economia, de distribuir recursos na periferia das cidades para fazer com que cresça a padaria, com que cresça os supermercados. Vejam vocês, quando chegou aqui o Casa Grande, quando chegou aqui o Rondelli, passou na cabeça de muita gente que as mercearias das periferias deviam quebrar. Mas com as políticas de distribuição de renda do governo federal, pelo contrário, cresceram os supermercados nas periferias, cresceram as mercearias, cresceram as padarias, o comércio se fortaleceu. Isso é uma política econômica com uma lógica diferente da política neoliberal que eles tentam dizer ainda que quem fez foi os antecessores de Lula, que é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Naquela época o povo não frequentava escola, hoje os pobres chegam na faculdade. Em 2004, Lula criava 13 universidades federais no Brasil. E eu coloquei no meu programa de governo, eu quero botar Teixeira de Freitas, o extremo sul da Bahia, e quis o destino que a Universidade Federal vai chegar em Teixeira de Freitas no meu mandato. Graças a Deus eu quero agradecer ao meu governo.
Mas não veio de graça, não. Foram mais de 30 audiências públicas, meu Deus, realizadas no extremo sul da Bahia, para dar suporte técnico para o MEC, para na hora de tomar a decisão saber que nós temos condições e precisamos de uma universidade federal. Por isso que nós somos contemplados. Não é obra do acaso, é obra de trabalho. Que muitas vezes não foi da mídia, mas estava acontecendo nas audiências públicas, nas reuniões de periferia, nas reuniões dos sindicatos, das associações, das universidades. E é essa a realidade que nós temos. Eu, quando resolvi ser prefeito de Teixeira de Freitas, quero que vocês saibam que não sonho ser prefeito, não. A prefeitura é um instrumento que nós temos para transformar. O sonho é transformar Teixeira de Freitas numa cidade que possa ser exemplo. Exemplo de cidadania, exemplo de dignidade, que nós possamos, doutor Márcio Vinícius, reduzir os níveis de violência em Teixeira, e aí nós precisamos entender que a segurança pública, ela tem algumas vertentes. Precisamos proteger o cidadão, precisamos proteger o patrimônio, e a Polícia Militar tem um papel importante, a Polícia Civil tem um papel importante nisso, mas precisamos mudar a realidade da nossa juventude. Quando alguém pratica qualquer ato que a gente acha indigno, ele teve uma motivação. E se a gente não for na raiz da motivação, esses atos vão continuar sendo praticados. Eu falei durante toda a minha campanha que quando eu era criança, meu pai ia para o trabalho e a minha mãe ficava em casa com os filhos. Hoje, quem passa pelos pontos de ônibus de Teixeira de Freitas às 3 horas da manhã, não vai pensar que aquele povo de macacão e de capacete na cabeça ou de boné, todos são homens, não. São mulheres também que estão indo para o eucalipto, para o café, para trabalhar, e que estão deixando seus filhos de 8 anos cuidando dos filhos de 3, 4 ou 2 anos de idade. E eu falo que eu andei essa cidade, tem 10 anos que eu ando essa cidade nas periferias de norte a sul. Então eu conheço onde é que mora a miséria, onde é que mora a pobreza. A droga chegou, doutor Márcio Vinícius, doutor Gildo, Josias, chegou em Teixeira, na Bahia, no Brasil, no mundo, com uma bactéria que pega um organismo com a imunidade baixa e deita e rola. Nós estávamos preparados para enfrentar essa realidade da droga, essa mudança de realidade social, que a mulher saiu de casa para trabalhar e que nós não tivemos condição de garantir um bom cuidado com seus filhos, deixou a juventude, principalmente dos pobres, completamente exposta. Por isso que eu prometi e me comprometi de construir creche nessa cidade. Já estive em Brasília 2 vezes, já estive em Salvador várias vezes, atrás de recursos para construir. E Josias sabe disso, não foram poucos os ministérios que nós visitamos atrás de recursos. E vamos conseguir fazer, porque quem não perde o rumo chega. Se eu tivesse desistido de ser candidato a prefeito da primeira vez, jamais eu seria. Aliás, eu disse para os meus filhos quando terminar essa eleição, presta atenção, você. Um dos bons exemplos, talvez o melhor que seu pai lhes deu, foi essa eleição. Porque a gente tem que saber o que quer na vida e não desistir dos nossos objetivos. Marque o rumo e vá. Tenha segurança, certeza que a gente chega onde quer. E é por essa determinação que eu tenho certeza que nós vamos mudar essa cidade e vamos construir as creches que a cidade precisa. Vamos construir escola de tempo integral. Não vamos construir de uma vez, mas vamos construir. Porque se todo dia a gente construir uma, um dia nós vamos ter todas as nossas crianças em condição de vulnerabilidade, estudando durante um período e no outro período, fazendo oficina de arte, de cultura, de esporte, gerando cidadania, com dignidade e podendo sonhar com um filho de qualquer um dos cidadãos que estão aqui nessa mesa. É isso que nós temos que dar para o nosso povo. Porque se não for para fazer isso, eu não tenho motivo para ser prefeito. Ia ficar no meu consultório, com ar-condicionado. E quero dizer para vocês como é que as coisas mudam. Como é que o mundo muda? As Forças Armadas, que no passado foram instrumentalizadas, hoje eu participei com o time da diplomação dos alunos do ProEst. Fiquei emocionado e tive
tem orgulho da Polícia Militar de Teixeira de Freitas. E tem que ter. Saber o trabalho que se faz de prevenção de drogas, que talvez Teixeira de parte da cidade não saiba. Não saiba. E que a Polícia Militar está fazendo. E precisa ter apoio da Prefeitura. Precisa ter apoio da iniciativa privada. E aí eu quero dizer para os empresários de Teixeira de Freitas que quando a gente vai pedir recursos para a cultura, quando vai pedir recursos para o esporte, não é para chamar de bidão, não, é para ajudar. É para ajudar, porque responsabilidade não é pegar o microfone e fazer discurso, não. É ter atitude, como tem a Polícia Militar de Teixeira de Freitas contra o resto. Isso é responsabilidade. Quero dizer para o doutor Marco Aurélio que já participei de muitas eleições. Mas essa eleição, doutor Marco Aurélio, naquele meu caminhar de fazer política com serenidade, propositiva, respeitando o povo de Teixeira de Freitas, o senhor foi o maior maestro que eu vi até hoje em qualquer eleição. Porque não houve arrogância, não houve brutalidade, foi tudo com serenidade e a lei foi cumprida. E eu, graças a Deus, me parece que minhas contas foram aprovadas sem ressalva, né? Isso me deixou uma alegria muito grande. E assim será na prefeitura. Quero dizer para vocês que quando terminou a minha eleição, eu fui para Salvador, fui lá no Tribunal de Contas conversar com o Paulo Maracajá, que é presidente do tribunal. Discutir com ele algumas coisas sobre o meu mandato, porque eu não quero ter conta reprovada. Quero trabalhar na prevenção, para que quando chegar no final do ano, quero todas as minhas contas aprovadas, quero que Teixeira seja exemplo de gestão pública. E aqui eu quero me dirigir aos vereadores. Todos vocês, do meu partido, dos partidos aliados, dos partidos que disputaram a eleição conosco. Vou fazer o mandato, vou dar oportunidade para os vereadores. Vou valorizar a Câmara de Vereadores. Isso eu estou dizendo por não sei que rádio está transmitindo, é para espalhar a cidade. Vou valorizar os vereadores. Preciso de vocês. Quero fazer uma reforma administrativa no início de janeiro e eu sei que eu não faço sozinho. Preciso da Câmara. E não existe via de mão única. Agora eu preciso da Câmara não para mim. Porque para mim eu preciso da amizade de cada companheiro. Porque a gente precisa de todo mundo. Preciso da Câmara para aprovar os projetos que interessam para a nossa cidade, para o povo de Teixeira de Freitas. E isso preciso e vou contar com vocês. Como vou contar com o Ministério Público, como vou contar com o Poder Judiciário, com o doutor Angelildo, com o doutor Rome, como vou contar com o doutor Gilberto, como vou contar com o doutor Marcos Diniz, delegado de Polícia Civil. Então, pessoal, eu sei que eu estou sentando numa cadeira que está minha nova. Eu nunca fui prefeito, nunca fui vereador, nunca fui deputado, nunca tive cargo público. Mas nunca fiquei fora da vida pública. Naquela época, naquela obscuridade, eu estava na rua do campo para redemocratizar o Brasil. Enquanto companheiros nossos tombaram por esse mundo afora, eu, graças a Deus, sobrevivi. E sou dos muitos sobreviventes, muitos, que sobreviveram e que estão hoje, a grande maioria deles, com a bandeira empunhada para mudar de fato esse Brasil e para mudar a vida das pessoas. E eu sou prefeito de Teixeira de Freitas para mudar o Brasil. Agora, para mudar o Brasil, cada um tem que fazer a sua parte onde mora. E o meu Brasil é Teixeira de Freitas. Esse é o meu torrão. É aqui que eu piso. É aqui que eu tenho que fazer meu dever de casa. Se cada um fizer na sua casa, a gente transforma esse país uma grande nação. E lembrar que nós estamos começando a história da democracia no Brasil. Porque na proclamação da República nós tivemos votos do cacete, votos do café com leite. Nós elegemos até hoje 9 presidentes pelo voto direto, livre e popular. Nós temos 40 anos de democracia livre nesse país. Os conselhos, Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, o Conselho de Meio Ambiente, esses conselhos apareceram no nosso governo, para trazer a sociedade civil, para fiscalizar o poder público. E se não funciona adequadamente, é porque muitos governantes ainda governam com as ideias do passado, que pensam que porque vocês estão na cadeira de prefeito, cadeira de executivo, é dono da cidade, é dono do estado, é dono do país. Então, senhor, o povo tem que ter ouvido. E as decisões, elas precisam ser debatidas e precisam ser tomadas com base na vontade e no pensamento da população, das pessoas que vão se beneficiar das medidas e das decisões. E é por isso, minha gente,
que eu digo a vocês que a vida é muito interessante. Eu vou fazer um governo pautado na técnica, mas articulado pela política. Porque eu tenho orgulho de ser político. Me entristece quando alguém fala assim, isso é coisa de político, as coisas ruins são de político. Conversa é essa? Você tem gente ruim na medicina, no direito, em qualquer profissão, e na política também. Agora, o mais importante que nós temos é na política, porque é dali que vem o salário. Aliás, esse salário que o meu governo trouxe para o povo brasileiro, que movimentou a economia, que tirou o povo da miséria e colocou na classe média. É dali que vem o futuro das pessoas, da nossa juventude, é da política. Portanto, nós temos que fazer com que a política cada vez mais seja grandiosa e que as pessoas tenham orgulho de dizer, eu sou político. Porque político não é profissão. Político é uma missão que todos nós temos e todos nós somos. Nós podemos, em algum momento, estar investidos de um cargo, mas político todos nós somos. Tanto é verdade que o povo fala que não gosta de político, mas quando chega na hora do pega para capar, todo mundo para a rua, e a briga pega feia, porque o povo sabe que ali está o futuro. É verdade. Então, pessoal, da maneira que eu toco minha vida, eu vou tocar essa prefeitura. Com serenidade, com tranquilidade. Mas quero dizer para vocês que eu sou secretário de todas as partes. Eu sou secretário de saúde, eu sou secretário de educação, eu sou secretário de infraestrutura, eu sou secretário de meio ambiente, eu sou secretário da prefeitura de todas as partes. Essa prefeitura tem rumo. Não foi à toa que nós construímos um programa de governo que gastamos mais de 6 meses para sistematizar. Foi para que cada secretário, quando sentar na sua cadeira, e eu já estou fazendo reunião há muito tempo, para que saiba o que vão fazer. Doutor Alves me conhece e sabe que eu tenho muita dificuldade de trabalhar sem rumo. Rapaz, eu tenho que ser meta, tenho que saber o que eu vou fazer. Se eu não tiver rumo, eu não sei para onde eu vou. E eu já sei o que eu quero dessa cidade. Eu já sei o que eu quero para o primeiro ano, já sei o que eu quero para o segundo ano, já sei o que eu quero para o terceiro e para o quarto ano de mandato. E digo a vocês que o povo dessa cidade é muito melhor do que muita gente pensa. É muito mais sábio. Aliás, sabedoria é uma coisa interessante. Porque a escola, doutor Edmilson, nos dá conhecimento técnico. Sabedoria não. Sabedoria é Deus que dá. Por isso que nós temos professores, doutores, catedráticos, que disputam a eleição e não ganham. E temos sujeitos que mal sabem assinar o nome e ganham a eleição. Porque sabe, porque sente o que o povo sente, porque ouve o coração, tem sensibilidade, ouve o coração do povo. Isso é sabedoria. E é isso que eu peço a Deus que me dê. Sabedoria para que eu possa conduzir essa cidade com harmonia. Dizem que o consenso é burro. Eu acho que o consenso é o resultado do bom debate da boa democracia. Se a gente conseguir consensuar as coisas, todo mundo sai ganhando. E eu sou um sujeito que luta a vida inteira pelo consenso. Tem gente que dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para sair, porque briga não presta. A melhor coisa do mundo é a paz. E a gente saber conduzir as coisas com sabedoria, com paz, porque a gente produz mais. A gente produz mais. Então, pessoal, quero dizer que eu podia ficar aqui a noite inteira falando de programa de governo. Se eu começar a falar de saúde, nós vamos longe. Se eu começar a falar de educação, nós vamos longe, de meio ambiente. Mas gostaria de falar só de uma estratégia de governo. Podendo tomar palestra com o microfone, eu vou já estar cansado das suadas, mas eu vou. Já está com o cartão vermelho aqui, mas eu vou terminar agora. Nosso governo vai ter uma lógica. Nós vamos utilizar os recursos da nossa cidade, a nossa arrecadação, para cuidar da nossa cidade, para cuidar das coisas que a gente tem. Porque se tudo que tem nessa cidade funcionar bem, a vida melhora muito. Se os postos de saúde estiverem funcionando perfeitamente bem, se as escolas estiverem funcionando perfeitamente bem, se as ruas estiverem patroladas, se onde for pavimentada a pavimentação estiver adequada, se tudo funcionar adequadamente, a cidade melhora muito. Então, não adianta construir e deixar abandonado. Nós vamos utilizar os recursos públicos, essa é a nossa estratégia de governo, a nossa receita para cuidar bem da cidade e para construir novas estruturas, para pavimentar essa cidade, para construir escolas, para construir praças, as academias de saúde ao ar livre,
e tudo que a gente se comprometeu com essa cidade, nós vamos buscar parcerias com o governo do Estado e com o governo federal. Assim a gente consegue transformar essa cidade em uma cidade exemplar. E uma cidade que é de um povo empreendedor. Aqui o empreendedorismo graça desde o mais simples trabalhador até o grande empresário. É uma cidade que palpita em empreendedorismo. E por isso nós vamos fortalecer a economia, fortalecendo o empreendedorismo na cidade.